Se houvesse uma batalha entre dois dos maiores e mais icônicos conquistadores que esse mundo já viu, quem será que venceria essa? Estamos falando de Gengis Khan e Alexandre, o Grande. Para a gente começar a avaliar esse confronto, é importante lembrarmos que eles viveram em períodos bem distantes um do outro, cerca de 1500 anos de diferença. Alexandre nasceu em 356 a.C., já Gengis Khan nasceu em 1162 d.C. Mas agora, focando no confronto, acho que seria legal começarmos avaliando os feitos desses dois. Bom, apesar de a história nos dizer que o império de Gengis Khan foi umas 5 vezes maior que o de Alexandre, vale lembrar que Alexandre conquistou metade do mundo conhecido da época. Muitos locais ainda sequer haviam sido descobertos. O Império de Alexandre possuía cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o de Khan, no seu auge, teve 24 milhões de quilômetros quadrados. Porém, enquanto Alexandre construiu todo esse império em apenas 13 anos e, muitas vezes com um exército pequeno se comparado ao de seus inimigos, Khan foi um líder mais longevo. E apesar de ser um ótimo estrategista, contava com um exército enorme e completamente montado. Apesar dos feitos de Khan terem sido mais numerosos, vale lembrar que eram épocas bem diferentes, e Alexandre conquistou muito com muito menos. Então, aqui na minha opinião dá empate. Liderança. Acho que, se fôssemos falar de liderar um império, talvez o ponto fosse outro. Mas como esse vídeo é focado especificamente em combate, a liderança é mais voltada para o lado de liderar um exército, o que os dois faziam muito bem, porém com algumas diferenças. Enquanto Khan era um líder que comandava à distância, costumava ficar em pontos estratégicos e usava mensageiros velozes para passar suas ordens aos generais, confiando plenamente em todos os capitães do seu exército, pois ele era temido. Todos sabiam que, se não desempenhassem seu devido papel, sofreriam punições severas. Alexandre era um líder mais inspirador. Liderava seus homens sempre na linha de frente. Às vezes comandava a cavalaria pessoalmente. Ele fazia discursos e inspirava seus homens, e grande parte deles o via como uma divindade. Então, aqui o ponto vai ter que ser para Alexandre, o Grande. Estratégia. Bom, agora, se falarmos de estratégias, infelizmente é uma comparação um pouco injusta, já que muitas das coisas que Khan usava ainda nem existiam na época de Alexandre. Porém, também não dá para desconsiderar que Khan inventou muitas estratégias revolucionárias. Ele começou com sistemas de espionagem, possuía uma rede de comunicação extremamente avançada para a época. Apesar de seu estilo bárbaro, Khan era muito inteligente. Sempre atacava seu inimigo sabendo muito sobre ele, além de espalhar medo muito antes de começar uma batalha. Do outro lado temos um homem que tinha diversas formações inovadoras, fazia um exército combinado, integrando infantaria pesada com ataques em flanco da cavalaria. Dito isso, acredito que em campo de batalha, Alexandre seria um pouco mais técnico, enquanto Khan jogava como se fosse um xadrez. Antes mesmo de executar qualquer ação, já estava 4 movimentos à frente do adversário. Portanto, aqui terei que dar o ponto para Khan, já que estamos falando de uma batalha pura em campo de combate. Exército. Alexandre possuía um exército com cerca de 40 mil homens, enquanto Khan tinha um exército de cerca de 100 mil. Isso dá uma grande vantagem para Khan, já que, se cada um dos homens de Alexandre matasse 2 soldados mongóis, ainda assim sobrariam 20 mil soldados de pé. Sem contar que o exército de Khan era 100% montado e altamente móvel, o que dá mais um ponto para Khan. Antes das considerações finais, acho legal avaliarmos caso houvesse um x1 entre os dois, por mais que não vai valer ponto já, que não iria influenciar diretamente na batalha. Por mais que eles não estivessem envolvidos, frequentemente em combates, ambos eram ótimos guerreiros, enquanto Alexandre desde pequeno foi criado como um guerreiro, sendo em combate corpo a corpo desde muito jovem. Khan foi criado em uma tribo nomade, aonde para sobreviver era na base da violência, o que fez eles lutar pela própria vida desde criança. Alexandre a vida inteira teve um físico atlético, lutava na linha de frente, muitas vezes era ferido e se envolvia em combates que podiam lhe custar a vida. Já Khan tinha um físico mais calejado, e seus combates na grande maioria eram selvagens agora. Vamos ao que interessa. Se esse combate acontecesse na prática, seria uma grande vantagem para Alexandre, já que possuía treinamento grego intenso, mas também não podemos desconsiderar o fato de que Alexandre era extremamente impulsivo, enquanto Khan era frio e calculista, o que poderia fazer o grego tomar uma atitude precipitada e acabar morrendo nas mãos de Khan, mas na teoria o vencedor desse confronto seria Alexandre. Agora vamos às considerações finais. Apesar de ter vantagens em mais pontos, vale ressaltar algumas coisas. Alexandre já venceu algumas batalhas contra os persas com um exército bem inferior,
E Khan usava o medo como uma de suas maiores armas. Dizem que soldados fugiam antes mesmo de ele atacar, o que provavelmente não funcionaria contra o exército de Alexandre, já que ele era um líder tão inspirador que blindava a mente de seus homens. Eles acreditavam que serviam a Alexandre por uma causa e que jamais poderiam ser derrotados lutando ao lado de seu líder, que, para muitos, era uma divindade. Já Khan gostava de vencer a batalha, atacando às vezes sorrateiramente, espionava seus inimigos, atacava em meio a tempestades ou durante a noite, devastando o inimigo de forma completamente inesperada. Com isso em mente, muito provavelmente Khan venceria. Agora, se a gente igualasse o número dos exércitos, ou colocássemos Alexandre em um campo plano, encurralando os mongóis do jeito que ele gostava de fazer, na minha opinião, os mongóis não teriam chance. Mas me fala aí nos comentários, quem você acha que teria mais forças para vencer essa batalha?